Quem segue aos falsos profetas, com certeza o fim é fatal. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então veja que Jesus diz que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Desde os dias de Jesus até os nossos dias, a história mostra que já surgiram muitos falsos profetas. Muitos já até marcaram datas para a volta de Jesus. Falaram em nome de Jesus. Mas todas as suas previsões foram falsas. Principalmente em nosso século XX, houve muitos falsos profetas marcando datas para a volta de Jesus. Em Mateus 7,15, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então esses falsos profetas, Jesus diz, que se vestiriam de ovelhas, pareceriam ovelhas, mas interiormente seriam lobos devoradores. Então é preciso ter muito cuidado para não ser enganado pelos falsos profetas, que eles têm a aparência de ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores. Em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, os apóstolos mostraram o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então veja, hoje em nossos dias, são muitas as denominações que foram criadas pelo homem, que são dirigidos por falsos profetas. E esses homens falam coisas perversas, camufladas, para atraírem a si os discípulos. Eles usam de mentira, usam de falsas promessas, usam de perversidade, porque enganam as ovelhas com falsas promessas. E o objetivo deles, na realidade, é tirar não só a lã das ovelhas, mas também até mesmo matar essas ovelhas, tirar tudo que elas têm. Então são muitos os falsos profetas, os lobos cruéis, que têm surgido, principalmente nestes últimos dias. Em Marcos 13, 22, Jesus continua dizendo o seguinte: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Então vejam, sinais e prodígios, curas, coisas milagrosas, muitas vezes até mesmo usando de mentira, para enganar, se possível, até os escolhidos. Então veja que a coisa não é brincadeira. O inimigo, ele tem muitas artimanhas. Inclusive o apóstolo Paulo mostrou que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas. E seus ministros se disfarçam em ministros de justiça para também enganar as pessoas. Então nem tudo que parece é. É como diz o ditado: nem tudo que reluz é ouro. Então os falsos profetas, os lobos devoradores, eles vêm como ovelhas, mas na realidade eles são cruéis e são devoradores, porque o objetivo deles é financeiro, é tirar tudo que a pessoa tem. Não é à toa que muitos donos de denominações são ricos, são milionários. Muitos andam até de jatinho, têm apartamentos luxuosos, fazendas e muitas outras coisas, tudo à custa das ovelhas. Esses lobos cruéis devoradores, eles não têm pena do rebanho de Cristo. Eles procuram se aproveitar das ovelhas.
E é preciso ter muito cuidado para não ser enganado. Em Lucas 6:39, Jesus mostra que esses falsos profetas, esses lobos devoradores, são como cegos. E ele diz: pode porventura um cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Então quem segue esses falsos profetas, esses lobos devoradores, eles têm um destino fatal, porque eles vão cair na cova junto com eles. Essa cova, na realidade, é o lago de fogo, onde será lançado a besta, os falsos profetas, esses cães devoradores, esses lobos devoradores, eles vão ser lançados no lago de fogo. E os que seguem a eles cairão também com eles neste lago de fogo. Então é por isso que Mateus 15:14 Jesus diz: deixa-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então veja, muitos hoje se dizem cristos, se dizem profetas, se dizem escolhidos. Principalmente as Testemunhas de Jeová, elas já marcaram datas para a volta de Cristo, para o fim do mundo. O fundador da seita, Charles Taze Russell, ele pregava que Cristo tinha voltado invisível em 1874. Ele dizia que o fim seria em 1914. Então foi falsa profecia. Rutherford marcou o fim para 1925. Inclusive, muitas pessoas seguiram esse falso profeta, venderam tudo que tinha, esperaram o fim e nada aconteceu. Depois foi marcado o fim para 1975. Muitos também acreditaram, venderam suas propriedades e esperaram a promessa do fim e nada aconteceu. Mais uma falsa profecia. E também foi dito pelo falso profeta da Torre de Vigia que o fim aconteceria antes de terminar a geração de 1914. Eles diziam que a geração seria de 70 ou 80 anos. Essa geração já passou, nada aconteceu. E esses falsos profetas continuam enganando muita gente. É preciso ter muito cuidado, porque quem segue esses falsos profetas vai cair na cova junto com eles. Com certeza, quem segue os falsos profetas, o seu fim será fatal. Por isso, deixe de seguir os cegos, esses falsos profetas. Siga o verdadeiro profeta, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então siga pelo caminho que leva a Deus, que é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Deixe de seguir os falsos profetas, porque com certeza quem segue os falsos profetas, o fim será fatal. Espero que essa breve palestra seja de proveito para todos e até a próxima.